Olá, querido amigo, querida amiga. Prazer ter você novamente aqui. Advent. Estamos reunidos aqui novamente para relembrarmos, recapitularmos o estudo da lição dessa semana. Esse trimestre, como todos sabem, nós estamos dando Paulo em sua carta aos Filipenses e aos Colossenses. Você tem seu guia de estudo aí, é exatamente a capa do nosso guia. Se você não tem esse material, eu gosto sempre de dizer, você não tem esse material, programe-se para adquirir, tá? É muito fácil, pode acessar o site cpb.com.br, vai ter condições de adquirir material através de uma assinatura, ou então até mesmo os guias avulsos, tá? Muito importante você ter esse material para o seu crescimento espiritual, seu desenvolvimento espiritual, fortalecimento da sua fé, para que juntos a gente possa aqui, né, recapitularmos todos os sábados como nós o estudo que nós temos durante a semana. Nós temos aqui, como sempre, né, nossos convidados. Hoje nós temos um casal muito querido aqui. Temos o Clóvis e a Viviane. O Clóvis e a Viviane, eles frequentam ali a mesma unidade que nós frequentamos, a unidade Abrigo na Rocha. Estava me esquecendo o nome, olha. Unidade Abrigo na Rocha. E eu quero agradecer aqui, Clóvis, a sua presença, por ter aceito o nosso convite. Muito bom ter você. Viviane também, muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. Bom, essa semana nós estudamos um assunto muito interessante, o assunto que nós vamos debater aqui um pouquinho hoje. Ele tem o título Brilhando como Estrelas na Noite. Interessante porque quando eu li o título dessa semana, a primeira palavra que me veio à mente foi a palavra testemunho. Você lê o texto, o título, você já imagina o que vai ser o estudo, né? E como a gente pôde acompanhar durante você também, se você tem o sinal aí, nós estudamos um pouquinho sobre a necessidade do cristão viver de forma coerente com aquilo que ele prega, com aquilo que ele acredita. Acho que esse é um dos grandes desafios hoje, né? Então, num mundo que está totalmente desvirtuado, tem princípios morais, tem princípios éticos, então viver aquilo que ele acredita. E Paulo nos deixou, no estudo dessa semana, vários exemplos. E não apenas apresentou para nós no estudo dessa semana a teologia da salvação, mas ele apresentou também como que ela deve ser vivida, como que ela deve ser praticada, como que eu posso praticar a união com meus irmãos, com meus amigos, através de um serviço desinteressado, né? A resistência às influências negativas da imposição. E o objetivo do estudo dessa semana é levar o crente a compreender que o desenvolvimento da salvação é uma parceria entre Deus e você, Deus e mim, entre Deus e eu. Não existe o desenvolvimento da salvação se você quiser andar sozinho. Por outro lado, Deus também sozinho não pode forçar você a ser salvo. Então, é uma parceria entre minha fé, as atitudes e o agir de Deus. E mesmo doa, alguém precisa receber, né? Sim, claro. Mesmo precisa estar. E na hora que a gente der o fechamento aqui do assunto, a gente vai falar um pouquinho a respeito de uma consagração. Interessante que o fecha, né? Nos induzindo a nos consagrarmos.
a consagração onde cada escolha minha, onde cada atitude minha, onde cada decisão minha viva para me aproximar. Ela não sabe luz. Foi usado em novo tem usado era Hoje cabe a nós propagar essa. Interessante, vai abordar um pouquinho aqui, mas a luz, ela é algo tão comum na nossa vida. A gente às vezes só valoriza quando acaba, né? Quando você está em casa, acaba a energia, você fica no escuro, né? Você fala assim, poxa vida, tá faltando luz. Que falta que faz a luz? E no mundo, mais ou menos semelhante, é mais ou menos parecido. O mundo precisa de luz, mas o mundo não percebe que está precisando de luz. Né? Nós, sabendo que somos luz, sal da terra, devemos desenvolver então esse papel. Então vamos lá, vamos introduzir aqui no assunto. Separei alguns tópicos. E o primeiro tópico é sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Quero começar esse tópico com uma leitura aqui. Filipenses, no capítulo 2, versos 12 e 13. Pode acompanhar aí da sua casa. Filipenses, capítulo 2, verso 12, verso 13. Assim. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo escreve aqui para os discípulos, né? Ele estava ausente, mas ele preocupado com o desenvolvimento da fé, com o crescimento, com o amadurecimento da fé dos seus irmãos. Então escreve, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais. E instava os cristãos a quê? Fortalecer a sua fé. Através de quê? Através da comunhão. Do testemunho, né? A gente pode até achar que não, mas eu estou testemunhando, eu estou sendo também. Então, ele deixou aqui bem claro que eles precisavam desenvolver isso aí. Porém, ele faz uma observação aqui. Não com temor e com tremor. Interessante. O que ele quis dizer aqui? Porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Perdão, eu falei não com tremor, né? É com temor e tremor. Né? Com temor quer dizer o quê? Com medo? Não. Respeito, devoção, né? Um preparo. Com tremor, o que quer dizer aqui com tremor? Medo também? Não. Atributo. Estavam em fase embrionária, né? Estavam no início, elas precisavam de uma base sólida. Até a conversão de Paulo. Paulo perseguiu os cristãos e Deus olhou para ele e falou assim, é esse que eu quero. Quero um homem de muita fibra mesmo, sabe? Um homem da prisão, escrever essas cartas, fundar todas essas igrejas, né? Então, em fase embrionária, precisava dessa base sólida aí. O temor que mas quer dizer uma
profunda reverência, consciência da nossa dependência. Profunda reverência, consciência da nossa dependência. E é o Espírito Santo que opera isso aí no interior do crente, daquele que acredita, habilitando assim a nossa vontade para fazer aquilo que Deus espera que façamos. E assim é o desenvolvimento da fé cristã. Você vê que todo o processo dá a entender que tudo depende de Deus, porque se diz que é o Espírito Santo que trabalha o nosso coração. Então tudo, na verdade, é de Deus. A salvação é nos dada por Cristo Jesus. A fé que nós precisamos desenvolver é dada através de Jesus Cristo. Então todo o processo da salvação não cabe a nós. Mas aí também não quer dizer que nós não temos um papel nisso. Como a gente falou, a gente precisa receber. E não só receber, mas o desenvolvimento dessa salvação que me foi dada, que agora me pertence, agora cabe a mim desenvolvê-la. Cabe a mim ser luz, cabe a mim brilhar, cabe a mim dar o testemunho, cabe a mim permitir que as pessoas vejam Cristo na minha pessoa. Agora, Viviane, já aproveitando nesse assunto, eu quero te fazer uma pergunta. Você falou que desenvolver da minha salvação cabe. Você acha que se desenvolver a salvação, se ela é um presente de Deus, se ela é um dom gratuito de cada um de nós? Ela é gratuita, mas eu tenho uma responsabilidade quando eu a aceito. Jesus me oferece, eu sou livre para me apossar dela ou não. E se eu decido me apossar dela, agora eu tenho uma responsabilidade não só comigo, para desenvolver essa salvação, mas uma responsabilidade também com o outro. Porque eu preciso agora viver de maneira coerente com aquilo que eu digo acreditar, com aquilo que Jesus me mostra na sua palavra. Eu preciso ter coerência nesse crer e crer. E aí, nesse processo de salvação, que aí a gente chama de justificação pela fé, né? Eu vou desenvolver todo esse papel. E apesar a gente fala muito de fé e obra, a gente às vezes pensa que não tem a ver, fé é uma coisa, obra é outra, e fé é fé, obra é obra, mas elas se misturam, porque fé sem obra, Tiago diz que é morta, que é inútil. Mas por que é inútil? Porque a fé precisa mudar só a minha vida. Ela também pode e deveria mudar a vida do outro. Contagiá-lo. Então, essa salvação que eu recebo é tão maravilhosa na minha vida que eu não consigo ficar redinho, braços cruzados. Eu tenho necessidade, eu tenho desejo de levar ela às pessoas. Então, isso é o desenvolver da fé. Esse dia a dia com Deus, o estudo da palavra, o ajudar o seu amigo, o seu vizinho, uma necessidade. Isso tudo é desenvolver a salvação. Legal. O Clóvis, a gente falou um pouquinho aqui sobre o trabalho do Espírito Santo, né? Quem opera no interior do crente, né? Habilitando ele para fazer, então, certo a vontade de Deus. O que você diz para nós sobre como o Espírito Santo pode nos ajudar na nossa vida ali, no dia a dia, no nosso cotidiano, a tomarmos sempre as decisões corretas? Certo. Sem o Espírito Santo não tem vida. O Espírito Santo é como se fosse, sabe, Edinho, GPS da vida. E na verdade a gente vive no modo automático, sabe? Não avalia o destino, avalia só a velocidade. Então o que acontece? A gente fala às vezes sem filtrar, entendeu? A gente toma alguns atalhos, esquece do caminho. Então é exatamente aí que o Espírito Santo entra, ele ajusta esses desejos. E tudo isso aí que você está falando são coisas assim que acontecem com qualquer um, com todas as pessoas, né? Você tomar decisão por conta própria, né? Você escolher ir por um caminho, às vezes, porque você acha que aquele é o melhor caminho, Isso, né? Exatamente. E assim, é tão interessante o que Jesus falou a respeito disso, que ele disse assim,
quando eu vos enviar o Espírito Santo Consolador, né? Ele convencerá o mundo o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, né? O que o Espírito Santo faz? Ele abre os nossos olhos. Ele abre para a gente enxergar o que está errado na nossa vida. Da justiça, ele, como a Viviane falou, né? Ele coloca na nossa mente de que nós não somos salvos por aquilo que a gente faz, certo ou de errado, mas por Jesus. Diz lá em Isaías que ele é o sol que da justiça. Ele é a justiça. Então, justiça é igual a Jesus. E do juízo, por quê? Porque o que ele diz lá? Do juízo porque o diabo, né, já foi destruído, né? Mais ou menos assim que ele coloca em São João 16:8. Ele quer dizer isso? Isso aqui não é o fim. Eu estou preparando algo especial para você. Que é a nova terra, que é a eternidade. Agora, o que o Espírito Santo faz? Ele molda as nossas vontades, né? Por exemplo, você está com muita raiva, quer mandar uma mensagem ali no WhatsApp, e aí você sente aquele friozinho de repente, né? E a gente sente algo diferente na nossa vida, né? O Espírito Santo atuando ali, né? Então, em todas as áreas da nossa vida, ele está presente. Ele está ali do nosso lado, falando assim, filho, tem que Isaías falando assim, você vai ouvir uma vozinha, né? Traz dizendo, esse é o caminho. Um papel no dia a dia. Maravilha, está sendo muito bacana conversar com vocês aqui sobre esse assunto. O estudo da nossa semana também, Paulo enfatizou um pouquinho sobre a necessidade que existe de nós sermos como estrelas que brilham em um mundo escuro. Interessante porque a gente que vive aqui na cidade, a gente tem muita luz na cidade. Quando anoitece, você pode olhar para o céu, você não vê muitas estrelas. Você fala, o céu está estrelado, mas você não vê muitas estrelas, né? E meus tios têm uma chácara ali em Caçapava, e sempre que a gente vai lá, à noite, assim, quando escurece, eu gosto de ficar olhando para o céu, e lá eu olho muito mais estrelas do que eu vejo na minha casa. Por quê? Porque a escuridão é maior, né? Quanto mais escuro for o ambiente que você está, mais estrelas você consegue ver no céu. O que isso quer dizer para nós como cristãos? Uma analogia. Quanto mais escuro o mundo estiver, dado em trevas, mais a necessidade de nós brilhar. A luz do cristão, ela não vem de si mesmo. A luz do cristão, ela não vem porque eu digo que eu sou cristão, porque eu falo que eu faço isso, que eu faço aquilo. A luz do cristão, ela vem através de uma verdadeira comunhão, de uma verdadeira conexão da pessoa com Jesus Cristo. Quanto maior for a conexão, maior vai ser a luz dela brilhando, né? E assim como as estrelas, como eu falei aqui, brilham com mais intensidade quando a noite é mais escura, assim o testemunho do cristão se torna mais claro daqueles que precisam. O cristão não tem luz própria, né? Exato. Podemos dizer assim. Eu posso falar também, Edinho, além disso que você está falando sobre na escuridão a luz, as estrelas aparecem melhor, também tem a questão de que, como cristão, se eu não estou vivendo um período muito fácil da minha vida, mas ainda assim, como Jó, eu respeito, eu tenho esse temor, esse tremor diante de Deus, eu também estou brilhando para as pessoas que estão me olhando. Porque, às vezes, ser cristão pode... Às vezes, é fácil ser cristão, como diz o hino, né? Quando tudo está bem. Mas quando tudo não está bem, eu preciso continuar sendo cristão. E talvez a minha luz brilhe melhor nesse momento. Quando as coisas não estão indo bem, quando o meu vizinho sabe que eu estou passando por uma situação difícil, quando um familiar meu sabe que eu estou passando por uma situação difícil, mas eu permaneço firme, fiel a Deus, constante no meu buscar ao Senhor. Isso não é para o nosso engrandecimento, mas traz uma questão, às vezes, para as pessoas. Como é possível? Como pode? Como consegue? Como consegue? E aí a gente tem a oportunidade de mostrar como é possível, como consegue, né? A gente pode falar que a força é nossa, né? Jeito nenhum.
Até tem uma música, né? É do seu Senhor, eu quero brilhar por ti É, quando o mundo se apagar. exatamente. É do meu tempo, É viu, do Cláudio? tempo, né? Do nosso tempo. Na verdade, o meu tempo é bem É mais lá bem atrás, antes, viu? né? O meu tempo é do Inário cantar ao Senhor. Ô, louco, então tamo junto. Mas é verdade, né? A gente precisa realmente brilhar no mundo escuro. É. E eu acho que esse é um dos maiores desafios. Brilhar no meio da depravação, da imoralidade, né? Talvez a gente que já tem, assim, certa idade, né, Clóvis? Cantava, o Inário cantava o Senhor, né? A gente já tem, assim, uma certa maturidade espiritual, mas eu fico pensando com os jovens, com o bombardeio que existe na mente deles. A importância que a gente precisa dar, como igreja, né, a gente precisa dar para acolher os jovens, acolher os adolescentes. Eles realmente estão sofrendo hoje um bombardeio. O mundo hoje não é o que a gente viveu há 20 anos. As coisas estão muito diferentes. E essa preocupação que a gente deve ter, uma igreja como um todo, né? Eu estou falando aqui dos jovens, dos adolescentes, mas é a igreja, é o corpo de Cristo. Essa era a preocupação que Paulo tinha com as cidades por onde ele passava, né? Especificamente aqui em Filipos e em Colossos, né? Quando ele é o assunto específico do nosso estudo desse trimestre. Essa era a preocupação. Quando ele saía da cidade, ele ficava preocupado. Como é que será que eles estão indo? Será que eles estão firmes na fé? Né? Será que eles estão irrepreensíveis? Será que a luz deles está brilhando no meio desse mundo escuro? Será que a chama não se apagou? E eu, assim, né, analisando a pessoa de Paulo, quanta coisa a gente tem para. E às vezes a gente fala de Jesus para uma pessoa, ou até mesmo dá estudo, né? Já aconteceu isso? Isso. Você às vezes, a pessoa se batiza, ou forte, ou às vezes até mesmo por questão geográfica, distância e tudo mais, mas é muito importante você sempre estar ali junto, amparar a pessoa. Olha como está indo a sua caminhada. Está precisando de alguma coisa, tem alguma dúvida, precisa de uma oração, vamos orar junto, vamos caminhar junto. A gente está numa caminhada que a gente tem que ir junto. Não adianta um soltar a mão do lado, tem que ir junto até o Foca, né? Exatamente. Para um lado, a gente é aquele que ajuda a voltar para o caminho certo, para o caminho direito. Porque a luz, como é aquele sistema de que você tem luz que depende do sol, sabe? Como é que chama mesmo? Aquele que que precisa ter sol para que você tenha luz. Você não precisa pagar energia. Solar? Mas só tem um nome, mas é isso aí. Energia solar, né? Energia solar. A gente é meio que assim com Deus, sabe? A gente, esse sol que é Cristo Jesus, se a gente estiver escondido dele, a gente precisa estar escondido nele, mas não dele. Porque se a gente estiver escondido dele com a nossa própria vida, esse sol não vai pegar na gente. A gente não vai conseguir transmitir. Agora, se a gente permite que esse sol que é Cristo Jesus me banhe todos os dias com o Espírito Santo, estudando a palavra, buscando ao Senhor e desejando realmente viver essa vida, Edinho, porque a gente fica muito focado na nossa própria vida, né? Paulo desfocou da vida dele. A gente estava comentando isso agora há pouco. Paulo, ele estava, o que importava para ele era a missão. Talvez eu não possa focar somente nisso, mas isso precisa permear, fazer parte da minha vida. Então, a gente só consegue, porque não, a gente sabe que não é fácil, a gente não está aqui dizendo que é fácil, a gente só consegue se a gente deixar esses raios da luz solar, que é Jesus Cristo, atingir a nossa vida. Sabe, eu acho que eu já trabalhei com energia solar. Quando a gente instala a placa, um aplicativo, a gente com avisada
a maior parte de rotação do Sol. Então a gente tem que falar a antena de acordo com que pegue mais tempo o Sol, né? Sim. Então fazendo aí uma analogia aí, a gente precisa focar em Cristo 24 horas para ter essas energias, né? Para poder refletir o máximo possível, absorver esse Sol, essa luz. Ô Clóvis, aproveitando então, já que você entrou, a importância do testemunho cristão. Mas o testemunho cristão, ele deve ser algo assim puro, genuíno, né? De acordo com o que Deus espera de nós. Tem murmurações, a gente reclama, né? Ah, porque eu não posso ir. Como que você acha que a gente pode evitar murmurações para viver o verdadeiro testemunho cristão que Deus espera de nós? Não sei se vocês já estudaram o capítulo de Patriarcas e Agora aborda ali eu não tenho entrado no tempo. Ela cita 4. Falta de comunicação. Dos ela coloca murmuração. O povo desde que saiu do Egito até o final. Então, nós estamos vivendo também, né, nessa caminhada aí. E costumo dizer que a murmuração é o lixo que a gente carrega, sabe, Edi? Dentro da gente. Por quê? Porque diz um escritor uma vez, ele disse o seguinte, que reclamar parece um alívio, né? Mas é como beber um veneno esperando que o outro morra. Eu achei muito forte essa frase, porque a gente se torna especialista em defeitos, sabe? Vira um vício reclamar. E o que acontece com a murmuração? Ela bloqueia a nossa criatividade para resolver os problemas. Então, o que acontece? Você se trava quando começa a focar nos problemas, sabe? E a gente precisa ter o raciocínio nessas horas. Dar luz. Esse estresse todo que rouba a capacidade que nós temos de resolver os problemas. Então, o que acontece? Existe um remédio, chama-se gratidão. A gratidão, ela blinda, né, a gente? Não que a gente vai fingir, né, de não ter mais problema. Existe, né? Não existe problema. Elas estão lá. Só que agora você tem a paz do Senhor para resolver, sabe? Mais lucidez. Então, o que acontece? A gente consegue isso com o poder dentro de nós, porque aí ele vai transmitir o quê? Frutos, né? É paz, é bondade, né? E a gente vai esquecer um pouco, vai deixar de lá esse negócio de ficar reclamando o tempo todo, né? Eu creio o seguinte, que espírito de gratidão é uma estratégia muito grande. Bom ficar perto de uma pessoa que ela tem paz, né? Não vive brava, reclamando da vida o tempo todo, é tão bom. Gente, bem, posso pedir a Deus para dar essa paz para nós ante os desafios. Amém. Bacana, bem bacana o seu comentário, viu? Viviane, a gente vive num mundo como cercado de pressões, né? Desafios a todo momento. Como que a gente pode fazer algo que a gente pode fazer como cristão que pode reforçar aquilo que nós já temos e fazer com que a nossa luz não se apague? Porque é muito fácil para nós. E nós somos pecadores, nós somos humanos, temos nossas falhas, nossos defeitos. E se nós nos afastamos da luz maior, a nossa luz faz o quê? Diminui a ponto de, às vezes, até apagar. Como que eu faço para que a minha luz continue brilhando, firme, forte, mesmo quando as pressões do mundo querem me sufocar? Sabe, Edinho, eu tenho realmente vivido isso na minha vida, sabe? As coisas não são fáceis para ninguém aqui nessa.
Jesus nunca disse que seria. Mas parece assim que é repetitivo, mas realmente é isso e é verdadeiro. Você precisa, eu preciso buscar o Senhor estudando a tua palavra. Eu preciso, o celular, você precisa carregar ele, porque senão ele zera. E se ele zerar, ele desliga. Sim, você consegue usar. Sabe? Eu não posso deixar zerar. Eu não posso desligar. E como que eu não desligo? Mantendo, realmente essa é a receita. Sabe? A gente às vezes quer enfeitar muito ou quer tentar sair dessa receita, procurando outros meios, mas o meio é esse. É buscar a comunhão com Deus. É parar todos os dias. O celular precisa ficar lá quietinho para ser carregado. É parar todos os dias e ficar quietinho com Jesus. Recarregar a bateria. Recarregar, literalmente, estudar, buscar. Porque esse estudar, esse falar, porque diz assim, né, que a oração é a gente falando com o Senhor. E o estudo da Bíblia é Deus falando com a gente. Então, esse Deus falar com a gente vai acalmar meu coração nos textos que eu vou ler na palavra. Vai me dar sabedoria, vai me trazer entendimento, às vezes, para o que eu estou vivendo. Ou para eu ajudar uma pessoa, para ter uma palavra para alguém. Então, a receita é essa, para que eu me mantenha viva, acesa e brilhando. É buscar a Deus com oração, com palavra, para que eu possa... É redundante, mas para que eu possa brilhar e continuar a minha caminhada até que Jesus volte. O segredo é você andar com o carregador no bolso, né? E nunca deixar a bateria descarregar. A gente tem tanta preocupação com o celular, né? Se vai acabar a bateria, trouxe o celular, não esqueceu, tem que carregar. Sabe, se a gente tivesse um pouquinho dessa preocupação com a nossa vida espiritual nesse sentido, de mantê-la, de buscar o Senhor para manter essa vida, porque tudo na vida a gente precisa manter. Sim. A nossa vida física precisa ser mantida de alguma maneira. Alimentação, água, exercício físico, sono, tem que ser mantida. A vida espiritual não é diferente. Ela tem receita para ser mantida. E a receita é simples, é fácil, qualquer um consegue fazer. Legal. O estudo dessa semana abordou também um pouquinho sobre o tema sacrifício vivo e o serviço missionário. Já está caminhando aqui para finalizar o assunto. E interessante que a metáfora, né, da libação que o Dudu falou, onde Paulo descreve que a própria vida dele estava sendo, né, oferecida, né? O que era a libação? A libação, na verdade, era uma oferta, né, que era oferecida através de vinho, a maioria das vezes era vinho ou azeite, né? Uma consagração, né, uma entrega, uma reconsagração, talvez, em favor da pessoa mesmo e em favor do próximo, né? No sistema de sacrifícios, né, do Antigo Testamento, isso era muito comum, né, acontecer, a oferta de libação. E Paulo, para Paulo, na verdade, o serviço cristão, o serviço para Deus, o serviço para o próximo, não era fardo. Ele não via aquilo como um problema, trabalho, uma carga que ele tinha que carregar. Mas ele via aquilo como uma oportunidade. Sempre ele enxergava oportunidades, mesmo quando ele estava preso, mesmo quando ele passou por todos aqueles problemas, que ele foi açoitado, que ele sofreu naufrágio. Ele sempre via o quê? Oportunidades para falar de Deus para as pessoas. E o sacrifício vivo, ele significa que a nossa vontade própria, ela é submetida à vontade de Deus. Ou seja, eu transformo cada ato da minha vida em um ato de adoração. É que a gente não tem tempo suficiente aqui, mas interessante que a palavra sacrifício, ela não quer dizer sacrifício, né? Hoje, nós estudamos alguns sábados atrás aqui, teve um pastor que pregou para a gente aqui, e ele explicou o significado da palavra sacrifício. A gente entende sacrifício como sofrimento, mas não é.
sacrifício não tem a ver com sofrimento. E Paulo se entregou como um sacrifício, né? Em favor do próximo, em favor das pessoas, em favor do evangelho, em favor da comunidade e tudo mais. Nessa linha de pensamento, Viviane, o que você acha que a metáfora da libação ela nos ensina através sobre a atitude que a gente deve ter quando a gente se permite servir a Deus e servir ao próximo? Paulo, ele realmente foi o que pôde dizer: sou eu quem vivo, mas porque ele realmente vivia isso. Ele não era realmente ele que vivia, mas Cristo que vivia nele. E a gente vê isso através da vida dele. É isso que tem que ser a nossa vida. A gente muitas vezes não precisa falar. A nossa vida devia pregar por si só. E esse ato, como você disse aí no Antigo Testamento, esse ato da libação, esse derramar ali o óleo, muitas vezes vinha também com um sacrifício. Com um sacrifício, literalmente ali. Mas no nosso caso, esse sacrifício parece sacrifício porque para a gente é difícil não viver, deixar Cristo viver. Porque o que deveria ser mesmo a vida do cristão é que Cristo vivesse em nós. Era o eu não sobressair na minha vida. Quem sobressai na minha vida é Cristo Jesus. É a vontade do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele que dirige. Assim deveria ser a vida do cristão, né? Assim como foi a de Paulo. Nossa, mas a vida de Paulo parece que foi uma vida de sacrifício. Talvez pareça, mas para ele não era o que parecia, sabe? Porque um homem que diz que o morrer é ganho, o viver ou é o contrário. O viver é Cristo, o morrer é lucro, é porque essa pessoa realmente vivia isso e não se importava. Porque a vida dele realmente estava na pessoa de Cristo Jesus. Então, esse ato, essa metáfora da libação quer dizer que Jesus Cristo precisa sobressair na nossa vida. Não eu, não a minha vontade, os meus desejos, mas os desejos, a vontade daquilo que Cristo quer fazer por mim e por aqueles que estão ao meu redor. Clóvis, de maneira bem rápida, quais são algumas formas práticas que a gente pode ser um sacrifício vivo na comunidade onde a gente vive? Então, o sacrifício é a fé fora do templo, né? No dia a dia, o Joane falou, o meu trabalho, dia a dia. Agora mesmo você começa a juventude, muito. Estava lembrando, alguém que falou certa vez que a juventude não aceita. Então, o que acontece? Nós muitas vezes queremos as bênçãos do altar, mas não queremos ser oferta. A frase me marcou muito quando eu li essa frase. Por quê? Porque nós não podemos ser cristãos só de fala. Nós temos que ser cristãos na fila do mercado, na vizinhança, no trabalho, onde a gente estiver. Vamos ser o que? Sacrifícios vivos. Isso dói às vezes? Às vezes você ser honesto quando todo mundo está mentindo. Você às vezes segurar, todo mundo está julgando uma pessoa, você se compaixão de misericórdia, isso às vezes dói, por isso chama sacrifício. Então, exatamente isso. Ter oferta, cada dia, matar esse eu, esse leão, esse egoísta que está dentro de nós. Cada dia, cada dia. Legal, para a gente encerrar o assunto então, a gente viu também que Paulo vivia cercado de pessoas que pensavam da mesma forma que ele e que pessoas que estavam dispostas a contribuir, a colaborar com o seu trabalho, com o seu ministério. Duas dessas pessoas foram Timóteo e Epafrodito, né? Timóteo é descrito como alguém de caráter provado, compartilhava sempre dos mesmos sentimentos de Paulo, demonstrava um cuidado genuíno pelo bem-estar da igreja, sempre preocupado com as pessoas, dedicado, incansável, né? E sempre mostrando ali o caráter cristão,
aquilo que o cristão realmente precisa ter, né? Serviço constante. E por outro lado, Epafrodito, ele é chamado também de cooperador e companheiro das lutas de Paulo, né? Ele foi enviado pela igreja de Filipos, uma oferta, né, da igreja de Filipos para Paulo, quando Paulo estava preso, né? E ele chegou até a arriscar a própria vida, né? Através de uma doença que ele contraiu. A Bíblia não diz que foi essa. Ele quase perdeu a vida em favor do trabalho que ele se dispôs a fazer. A gente vê aqui a importância das pessoas estarem rodeadas, né, de pessoas que pensam da mesma forma que ele, sejam dispostas a ir o mesmo caminho, como eu falei, né? Todo mundo dá a mão, ninguém solta e vamos junto, no mesmo foco, no mesmo objetivo. E essa é a importância. Vocês têm algum comentário para fazer sobre esse? Essa palavra aí, né, que Paulo usa de um mesmo ânimo, quer dizer exatamente isso, né? Igual. Ele considerava ele igual a Paulo, no mesmo ânimo, na mesma disposição. Às vezes, Edinho, é tão importante saber que tem pessoas passando por mesmo que a gente, né? Paulo tinha lá, e nós precisamos ter pessoas que a gente sabe que também está sofrendo, que nessa terra quem que não sofre? Sim. Então estamos na mesma luta, no mesmo propósito, com a mesma força, com o mesmo objetivo. Isso às vezes faz muita diferença na nossa vida, né? Uma era de espetáculo. Todo mundo quer ser protagonista. Vai nas redes sociais, todo mundo quer aparecer e tal, quer mostrar. E Paulo não precisava de celebridades, ele precisava de Timóteo. Sim. O quê? Constante. Timóteo não era tão eloquente como Paulo. Mas Timóteo era aquele cara que ficava. Todo mundo ia embora e ele ficava ali. O diácono, né, que vai embora 10 da noite. É aquela pessoa que ficava. E não buscava aplausos, ele ficava sempre o serviço. E um pouco sobre Timóteo. É a honra que Paulo dava a esses homens. Não era pela riqueza, né? Mas era pelo espírito ajudador que eles tinham, espírito de sacrifício, né? Pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou. Foi muito bacana estar com vocês aqui. Foi muito gostoso a gente compartilhar aqui esses ensinos, né, de Paulo para nossa vida como cristãos. Quero agradecer aqui o Clóvis e a Viviane, esse casal que colaborou aqui com a gente hoje. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E quero agradecer também a você que esteve conosco aqui, sintonizado no nosso canal. Deus abençoe também grandemente a sua vida. E através dos ensinos de Paulo, através dos exemplos que Paulo nos deixou, a gente possa usar de alguma forma isso para nos aproximar de Deus, para fortalecer a nossa fé, para que a gente possa seguir os exemplos de Paulo na vida cristã, enquanto vivemos aqui na terra, sempre andando pertinho de Deus, sempre fazendo a vontade de Deus, procurando sempre ali ouvir a voz de Deus através do estudo, da comunhão, do testemunho, para que a gente possa juntos estar preparados para o dia da volta de Jesus. Esse é o nosso desejo. Eu espero que você tenha um sábado feliz, um sábado abençoado. Nós vamos agora lá para dentro da igreja, vamos dar sequência na nossa programação, vamos participar juntos do culto divino. Que Deus te abençoe e que você tenha um feliz sábado.